Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de ir pro vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? Só clicar no botãozinho aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando aí uma análise, né, feita pelo Michel Bastos e alguns outros comentaristas, né, a respeito da volta do São Paulo, né, para os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, né. No sábado, às 16 horas, o São Paulo vai estar enfrentando o Flamengo, né, que é líder do Campeonato Brasileiro, e o Michel Bastos vai estar aí fazendo análise, né, de como o São Paulo volta, né, para esses jogos e também para enfrentar o Flamengo. Vamos ver também o que o Neto, né, juntamente com o Theo José, eles vão estar fazendo também uma análise do São Paulo, né, essa questão não só do futebol, mas também financeira que o São Paulo vive, né. A gente vai acompanhar também aí uma notícia que saiu recentemente de que aquele bilionário, né, o Marinakis, ele pode estar trocando o São Paulo pelo Botafogo, né. Vamos ver aí qual vai ser o posicionamento do São Paulo referente a essa notícia. A gente vai estar vendo aí que o São Paulo ele ainda não anunciou oficialmente o Crespo como técnico, porque ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Zubeldia, né? O Zubeldia ele ainda não assinou o contrato, a rescisão do contrato, né? Eles tentam chegar a um acordo e o São Paulo corre contra o tempo, porque se eles não conseguirem fechar esse acordo, né? Fazer com que o Zubeldia assine essa rescisão, provavelmente o Crespo ele não esteja em campo no jogo contra o Flamengo no sábado, né? Então o São Paulo tem corrido contra o tempo para que seja assinada a rescisão até antes do sábado, né, na verdade. E vamos ver também uma outra notícia do Casemiro, né? Jogador revelado aí no São Paulo, da base de Cotia. Ele abriu um processo contra o São Paulo, né? Porém não foi agora, já tem mais ou menos quase 10 anos, né? São 9 anos especificamente, e lá em 2014, referente a algumas dívidas, né, do São Paulo, né? O São Paulo não pagou. O valor dessa dívida, né, o valor exato, você vai estar acompanhando nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Depois do programa. Gente, vamos falar um pouquinho do Tricolor? São Paulo está de técnico novo, né? Muito trabalho já para a estreia do Crespo no Tricolor, que tem pela frente aí parada dura, Flamengo, né? Que tá vindo de cabeça quente depois da eliminação no Mundial de Clubes. E é o time que, com o desenho do que a gente teve, né, no final da última rodada, o Flamengo que se manteve ainda na liderança do Brasileirão. A gente está vendo aí o momento do encontro do Casares, presidente do São Paulo, com o treinador que, pelo que eu vi, houve uma comemoração de muitos torcedores do São Paulo que estavam com saudades, né? Lembrando o tempo que ele passou por lá, ganhou o título. Depois o outro ano não foi tão satisfatório assim. Mas você acha, Michel, que, por exemplo, a chegada do argentino pode resolver os problemas que o São Paulo já enfrentava? E só mais uma pergunta. Qual, na sua avaliação, deve ser um dos primeiros acertos de Hernan Crespo que foram erros ou erro cometido pelo treinador anterior? Bom, o torcedor ele espera que mude, né? Acho que o Zubeldia não vinha muito bem. O torcedor ele já vinha pedindo a saída do Zubeldia. O Crespo, que já tem, como você falou, uma passagem pelo São Paulo. Uma passagem até para mim positiva, né? Vejo bem positiva a primeira passagem dele, né? Então eu espero que ele possa mudar um pouco essa temporada difícil do São Paulo. O que ele deve mudar, eu acho que eu não digo mudar, mas que possa ajudar talvez o Hernan Crespo nesse momento a volta de grandes jogadores de contratações que o São Paulo fez, que é o próprio Lucas, que é o próprio Oscar, né, que são dois jogadores importantíssimos para o elenco. Eu acho que são jogadores que o Oscar mesmo, desde a sua chegada até então, ele fez poucos jogos, né? Até ele já chega fazendo, tecnicamente falando, mostrando, né, que um grande jogador com histórico, com uma história muito grande dentro do futebol mundial.
mas ainda não rendeu, né? Até porque esteve muito pouco dentro de campo. Eu acho que algo que possa ajudar o Crespo nesse momento é a volta desses dois atletas, que são importantes. O Lucas vem sendo importante para o São Paulo. E lógico, São Paulo retoma o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Lógico que vem aí do Mundial sendo cobrado, mas agora a chave vira, né? A chave tem que virar e o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo retoma as atividades jogando contra o líder. Então vai ser um jogo muito difícil, mas espero que o São Paulo possa mudar. O São Paulo tem que mudar. O São Paulo tem que mudar muito. Render mais, render muito mais. Eu acho que o Crespo ele terá um trabalho muito difícil, mas a gente espera que o São Paulo possa, com a chegada dele aí, melhorar tecnicamente. Fala. Mano, você acredita que o São Paulo possa repetir o desempenho que teve no ano passado, por exemplo? Ou tem condições de evoluir, tanto com o treinador quanto com esse elenco, justamente como o Michel está trazendo para a gente aqui, né, dessas peças estreladas? E se o Lucas, por exemplo, deveria se tornar a referência também, como homem de referência principal do elenco para ele, ou o Oscar, ou enfim, ou algum outro do elenco? Então, tecnicamente falando, eu acho que sim. São os dois caras que podem desequilibrar no São Paulo. O grande problema, Jairo, é que são jogadores que já têm uma certa idade. Então você não pode torná-los como sua referência e criar do São Paulo uma Lucas dependência, uma Oscar dependência, porque são jogadores que eles vão ter que ter um rodízio entre eles, inclusive. Talvez se não jogarem os dois juntos, você vai intercalando aí a participação de ambos. Porque são jogadores aí acima da média para o futebol brasileiro. Eles provaram já em campo aí que quando eles estão, o São Paulo tem realmente uma outra performance, mas são jogadores que você não pode entregar a eles uma responsabilidade de correr durante 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você não pode somar com isso jogos aí de Copa do Brasil, Libertadores, enfim, falar, joguem. São jogadores que você tem que ter pontualmente, claro, você não pode também usar o cara uma vez por mês, mas são jogos específicos. Aonde der para poupar, tem que poupar. Aonde der para segurar, tem que segurar. Porque são jogadores que já têm uma certa idade e ainda mais com essa demanda de jogos que a gente tem no futebol brasileiro, gramados ruins, contato toda hora, pode ser que ocasione uma lesão. E se o São Paulo perder realmente Lucas e Oscar, não tem reposição. Por exemplo, o Palmeiras, eu perdi o Veiga, tem o Maurício, sabe? Tem outros jogadores que podem repor. Flamengo, sei lá, perdi numa dessa... o Pedro, vai pôr o Bruno Henrique. Tem opções dentro do mercado ali, tem o Gonzalo, enfim. O São Paulo se perde Lucas e Oscar, hoje não tem no elenco quem você possa substituir. E se você não tiver realmente esses dois jogadores, não tem de onde tirar ali. Por mais que o São Paulo possa ter outros jogadores que têm qualidade também, o Alisson, não dá para entregar tecnicamente que entregam o Lucas e Oscar. O Ferreirinha, muito bom jogador também, mas em termos de chamar a responsabilidade, como o próprio Paulo Turra falou ali, em termos de jogo difícil, campeonato difícil, você precisa de jogador experiente, não é o Ferreirinha que você vai pôr em campo e falar, resolve para mim. É o Lucas, é o Oscar. Então eu acho que nesse ponto aí o Crespo ele vai ser mais esperto do que foi o Zubeldia. Porque o Zubeldia de vez em quando insistia demais com a participação frequente desses dois jogadores e acabou perdendo ambos por lesão. Turra, tem uma característica do Crespo, com essa coisa assim de voltar ao time, que muitos treinadores, às vezes, dos atuais pelo menos, não enfrentaram, que é voltar a um time que havia treinado durante o período de pandemia. Então, não tinha aquela cobrança direta da torcida, né? Lá no Morumbi, no pé do ouvido, pedindo mudanças, fazendo cobrança. Era tudo muito à distância, porque a gente foi forçado a fazer isso naquele período. Agora vai ser, na prática, o primeiro encontro, assim, direto, do Crespo com a torcida do Tricolor, que é uma torcida exigente. Você, como experiência na área, essa coisa do torcedor na beira do campo reclamando, xingando bastante, faz a diferença ali na sua escolha, na sua avaliação, na forma de como montar o time? Às vezes dá coragem, às vezes dá medo de mexer no time? Ele, como tu falou, ele trabalhou numa época que não existia a torcida, né? Existia sim, mas não no campo, então é totalmente diferente. Agora ele está retornando e eu, ao contrário do que muitos falam, eu acredito que o plantel do São Paulo é um plantel de qualidade, sabe? Eu acho que o plantel o São Paulo tem algumas alternativas interessantes, tem uma mescla de jogadores jovens, jogadores experientes que a gente está falando do Fluminense aí no Campeonato Mundial, né? Então, assim, o São Paulo também tem
essa mescla de jogadores experientes, com qualidade, com estofo de grandes conquistas e jogadores jovens que vêm surgindo aí no mercado, aí, tanto da base também, que o Zubeldia agora nos últimos jogos aí encontrou alguns jogadores interessantes. Então, assim, eu acho que o São Paulo tá num caminho. O que é uma dos detalhes que eu, como treinador, penso. Assim, a gente fala assim, desses jogadores mais experientes, Lucas, Oscar, da questão deles de ter que poupar. Nós estamos agora numa fase aí que o que tinha que recuperar os jogadores deu para recuperar. Então, assim, são 6 meses de competições que nós temos. Cara, e aí eu falo assim, se nesse tempo de treinamento que nós estamos, os clubes brasileiros que estão aqui, têm para treinar, cara, faz uma base boa e o detalhe, e durante o campeonato, cara, preserve os jogadores, não dos jogos, preserve os jogadores dos treinos, entendeu? É isso uma das coisas que eu debati muito no Santos, debati muito no Atlético Paranaense, e eu tive um entendimento, só que, por exemplo, no Santos foi muito pouco tempo, mas no Atlético Paranaense nós tivemos um debate muito bacana e o staff do clube comprou a minha ideia. Cara, nós não podemos poupar Fernandinho de jogo, nós temos que poupar de treino. Porque a base dele no início do ano foi muito bem feita de treinamentos. Então, assim, vamos juntos poupar ele, sim, de treinos, mas não de jogo. Porque hoje a gente poupa o jogador de jogo e tu joga ele pro treino, daqui a pouco ele treina mais do que provavelmente jogo. Então, assim, o São Paulo, eu acredito que com o Muricy, que está lá também, com o Crespo, eu acho que seria um caminho. Pô, faz uma base bem feita agora nessa intertemporada aqui, e a partir desse momento, poupe esses grandes jogadores de treino, mas não de jogo. Então eu acho que isso é um pulo do gato, o Michel, nós que fomos jogadores, é um pulo do gato que eu tive como experiência, como treinador, e que deu certo, e eu acho que esses grandes clubes aí também podem, cara. Nós não podemos, cara, o São Paulo com Lucas e Oscar, os caras são fora de série, mesmo com a idade que eles têm, eles são fora de série. Então, assim, cara, eles ficando fora de um jogo, 2 jogos, 3 jogos, é muito complicado, faz muita diferença. Faz diferença, ainda mais hoje, Jairo, quando você vê a tecnologia. Hoje você treina com um fisiologista na beira do campo, tirando todas as análises do treinamento, né? Você chega para treinar, eles analisam se você dormiu bem, se você está cansado, e lógico, você ali com 36, 37, 38 anos. Hoje a gente tem o próprio Thiago Silva com 40 anos jogando todos os jogos, entendeu? Eu concordo com o Turra porque são jogadores que tecnicamente, e o Mano também falou isso, citou isso muito bem, importantíssimos. Importantíssimo. Faz a diferença. Que quando você olha o elenco, tem que jogar. Eles têm que jogar. Então, em cima de toda essa análise feita, o São Paulo tem uma estrutura fenomenal para isso. De poder proteger esses atletas de uma certa forma para que eles possam estar dentro de campo. Entendeu? Porque eles são. Há uma necessidade nesse momento, tecnicamente falando, de eles estarem jogando. Né? E não vem acontecendo, lógico, devido a lesões que aconteceu. Não sei se foi devido a terem jogado muitos jogos, não acredito nisso, mas eu concordo também. Eu acho que, e muitas das vezes, eu passei isso no Palmeiras, né? E aí a gente tem que respeitar, né? Às vezes não tem treinador que te preserva de treinamento. Ele quer que você corra a mesma quilometragem de meninos de 19 e 20 anos, e aí você olha você com 36 anos ali, você fala, como que eu vou correr mais que um Veiga? Que tinha acabado de chegar do Atlético Paranaense com 20 e poucos anos, é difícil, entendeu? Entender isso e entender também que esses jogadores são importantes e eles têm que jogar, né? Eu conheço um pouco do trabalho do Crespo e com certeza ele tem essa noção de que esses jogadores são importantes, né? Conhecendo o elenco que ele tem hoje, que é diferente daquele elenco
que foi em 2020, 2021, né? 2021. Se não me engano. Então, assim, eu acho que tem que sim proteger esses atletas com uma certa idade de treinamento. Concordo plenamente com o Turra, e para ter esses atletas fisicamente bem para jogar. É até interessante você falar isso, porque chegou para mim, pelo menos, de informação, justamente que havia uma insatisfação de parte do staff de São Paulo com os treinamentos que o Zubeldia fazia, né? Uma insatisfação dos jogadores e tudo mais. Isso foi um dos pontos que contou muito na hora da demissão do técnico e da escolha do Crespo, justamente por ter essa característica de acolher melhor o elenco no treinamento. Mas se a gente está falando do tricolor, vamos falar também do adversário, né? Porque o que acontece com o São Paulo? Dívida de 1 bilhão, salário atrasado que ficou, que todo mundo sabe, deve para um monte de gente, deve para empresário, deve para jogador. É um balaio de gato, tá, o São Paulo. Primeiro você, Theo, depois Godoy, depois Gabi, depois Thiago e depois Leandro Quesada também, para que a gente possa falar do São Paulo. Para você, torcedor de São Paulo, que tem 3 títulos mundiais. Aí eu vi uma menina Eu gosto muito de ver os rios, né? É rio que fala? Sim, sim. É que vem todo mundo da Parpite, todo mundo Sim. fala. Aí tem uma menina lá que chama o Corinthians de lixo. É um lixo, que não sei o quê, que não tem dinheiro, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Aí chama o São Paulo de... Só o São Paulo e o Corinthians tem 5. Não sei o quê, que time que não tem dinheiro. Ela tava fazendo campanha para ficar lá, se o Palmeiras ficasse, para mandar pix para ela. Tinha muita gente fazendo isso. Tinha Pix. Inclusive na imprensa, tinha muita gente fazendo isso. Tá de sacanagem, né? O Corinthians é bicampeão do mundo, o São Paulo é tricampeão do mundo, o Santos tem 2, obrigado ao João Paulo, ponto esquerda, um dos maiores pontos esquerda, os meninos da Vila. Um beijo pra você, João Paulo. E o São Paulo? O São Paulo, o torcedor, eu acho que vai ter um ano decepcionante, mas eu acho que o próprio torcedor já sabe disso. Já tá um semestre, né? O São Paulo está atolado em dívida, a situação financeira do São Paulo é complicadíssima, o São Paulo está perdendo a sua essência. Antigamente você falava, olha, vou jogar num grande time, um jogador que vinha de um time menor. Ele focava sempre, o São Paulo tem uma estrutura, vou para a estrutura do São Paulo. Hoje o São Paulo já não chama mais a atenção. Outra coisa, o São Paulo também está abrindo mão das suas categorias olímpicas. O São Paulo sempre teve tradição. Perdeu o basquete agora, que absurdo. Perdeu também um... Basquete maravilhoso do São Paulo. O atletismo já perdeu gente, sabe? Então, o São Paulo está se perdendo. O São Paulo está numa situação realmente muito complicada, vai precisar ter muita sorte e apostar na base. Contratou um bom treinador, um treinador que vai chamar para ele a responsabilidade, mas que é um Crespo treinador. Que enfrenta o Flamengo, né? Mas não é mágico. Mas ele não foi inscrito ainda no BID, porque ele não acertou ainda com o Zubeldia. Então ainda não tem assinatura de rescisão de contrato. Até isso. E olha que já tem um mês. Já tem um mês que o Zubeldia saiu. Então a situação financeira do São Paulo ela é muito complicada. E se entrar de cabeça dentro da administração do São Paulo, você vai ver que é muito mais complicado do que a gente sabe. E tem uma coisa, né? Lucas não está jogando há 4 meses, Oscar não está jogando, o Caleri não está jogando. O único cara que joga e que todo mundo mete o pau é o Luciano. Todo mundo fala, é o único que fica jogando. Godoy. Eu perguntei para o Souza, né, como é que é o relacionamento do Luciano, porque dá a impressão que ninguém gosta do Luciano. O Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar... Muita decepção para mim, que eu acreditava que o Júlio Casares se consagraria como presidente do São Paulo. Pensei também. Então está sendo... a gente não sabe todos os problemas que ele está enfrentando, mas mostra que é a sequência de péssimas administrações está culminando com ele e com ele fechando... Já veio do Leco, né? Sim. Já veio do Leco. Já vem de tempo. É sucessão de péssimas administrações que está culminando com ele fechando esse ciclo aí. Parece que vai ser ruim, porque reflete no gramado, no campo, a falta de conquistas, jogadores contratados que não rendem, os caras, aquele Wendel, e até agora o Wendel não disse... Nada. Não justificou o empenho que teve, todo o empenho que foi feito para trazê-lo. Então, mostra que as coisas erradas administrativas, sempre com o consentimento do Conselho, né, que não faz a sua função administrativa de fiscalização estatutária que tem que ser exercida. E aí
a diretoria executiva acaba pecando e reflete no campo, no time e abala a confiança do torcedor. Para você, Quesada e Gabi. Ô, Netão, hoje a gente entrevistou o Fernando Casal de Reis, você lembra bem, né? Que foi presidente do São Paulo. E antes de ser presidente, ele era diretor de futebol. E ele montou, junto com o Tele Santana, aquela equipe histórica do São Paulo, que conquistou o bicampeonato da Libertadores, quase foi tri, né? Parou ali no Vélez do Bianchi, quase foi tri da Libertadores. E ganhou o mundo com 2 títulos que você já lembrou aí, contra Barcelona e Milan. E aí o Fernando Casal de Reis falou, né? naquela época o São Paulo tinha... Só isso. Só isso. Naquela época, o São Paulo... Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas ele falou, né? Nessa época, o São Paulo tinha humildade, entendeu? Tinha simplicidade. Porque o Tele sempre foi um cara simples, mas vitorioso, antenado com as coisas, e um grupo de jogadores antenados também. Aí, a partir disso, o São Paulo começa a namorar a tal da empáfia, entendeu? Aí ganha o título mundial de 2005, e aí começa a vender para todo mundo que é... o maior time da América do Sul, só ele, a última bolacha no pacote, a casa sacrossanta, né? O uísque com gelo do Juvenal, o soberano, e aí, coincidência ou não, não é, demitiu o Muricy, que era tricampeão brasileiro, porque perdeu uma Libertadores, e a partir daí, Netão, o São Paulo fez isso aqui, ó, financeiramente, ó. Fez isso aqui, ó. E para recuperar, meu irmão, vai ser difícil, hein? Para complementar, a gente tá bem numa sinergia boa, viu, Quesada? Porque eu ia falar também Você dessa me ajudou questão com o soberano, de... Você gostou? De humildade, de pés no chão, craque, porque depois de todo esse processo pelo qual o São Paulo passou e que o Quesada descreveu muito bem, quando a casa tá bagunçada, você tem que fechar a casa e falar, ó, ninguém entra, ninguém sai, deixa eu arrumar aqui, o que não presta eu tiro, deixa eu me organizar financeiramente. Temporada após temporada, não é esse o comportamento do São Paulo, nem publicamente e nem internamente. O que eu quero dizer com isso? Não há uma comunicação com o torcedor de, olha, gente, vamos passar 4 temporadas na seca. Por 4 temporadas a gente vai fazer campanhas sólidas, não vamos conseguir ganhar títulos, mas a gente vai organizar a casa a ponto de voltar a ser um time vencedor e consolidado também. A exemplo do que fez o Flamengo, e aí só em 2019 o time carioca volta a vencer, volta a ser protagonista, e a exemplo também do que fez o próprio Palmeiras, a ponto de depois conquistar as Libertadores. Isso tudo, essa reorganização vem antes mesmo da Leila Pereira, antes mesmo do Abel Ferreira. Por quê? O clube se organizou financeiramente antes. Foi mais claro com o seu torcedor sobre não poder ganhar títulos por um período, abrir mão disso por um tempo para organizar a casa, né, craque? E aí, Thiago, qual é o pensamento seu, filho? Eu estou completamente de acordo com a Gabi, com o Quesada. Eu fui setorista do São Paulo justamente nessa época, 2005, campeão da Libertadores, depois do tricampeonato brasileiro com o Muricy Ramalho, Marcelo Portugal Gouveia, presidente, depois Juvenal Juvencio. Naquela época, o futebol ainda talvez não fosse tão profissional, não existia nada perto das SAFs de agora, era uma administração muito boa do São Paulo, né? E eu estou total de acordo. Quando começa a ter essa coisa de o soberano, foi feita uma camisa, né, com os títulos do Mundial, Libertadores e Brasileiro, e aí eu acho que pisa um pouco no amadorismo, extrapola um pouco, deve ser, e o São Paulo não consegue manter o nível que tinha, né, e acaba caindo. Então eu acho que é isso, precisa se reorganizar, precisa ter uma administração mais profissional, precisa de tempo para se reajustar, como aconteceu no Flamengo com Eduardo Bandeira de Melo, como aconteceu no Palmeiras, no início do Paulo Nobre, até dar o fruto novamente, que o fruto são os títulos. Ó, vou falar para ir pro break, ó. Time que dificilmente o jogador ficava no departamento médico, dificilmente contratava jogador de 5ª categoria, dificilmente tinha salário atrasado, dificilmente nós sabíamos de tanto que devia. Era uma referência de jogadores que iam para a Europa. O São Paulo perdeu o rumo. Vamos pro break e voltamos já. Para de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação agora fechada do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros mais o Tiquinho Soares.
E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Para te falar sobre Luiz Zubeldia, por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, o seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino, São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A presta está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao tricolor, São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacantes de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie. Já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar, outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no Boletim Informativo Diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar, a falta de pagamento do São Paulo. Então, nação tricolor, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí uma análise feita por alguns comentaristas, né? Entre eles Michel Bastos, né? E alguns outros, falando a respeito da volta do São Paulo ao futebol, né? Ao Campeonato Brasileiro.
mais para frente também a Libertadores, Copa do Brasil, mas em especial o Campeonato Brasileiro, porque já no sábado, às 16 horas, o São Paulo enfrenta o Flamengo, né, que é líder do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acredito que o São Paulo tem time, né, para que possa vencer a partida. O Flamengo, a gente já sabe que é um time de muita qualidade, porém o São Paulo também tem muita qualidade, né? Não vive um bom momento, mas acho que com a chegada do Crespo, né, acredito que tem uma evolução. Os jogadores estão motivados, alguns deles já estão voltando, né? Eu vi uma informação de que o Marcos Antônio já está treinando, o Oscar, né? Acho que em breve também teremos o Lucas também. Então, quando o São Paulo não tem esses jogadores, o São Paulo cai muito, né? O rendimento, né? Perde uma qualidade muito grande. Mas com esses jogadores em campo e com o trabalho do Crespo, eu acredito que o São Paulo possa ter uma evolução, uma boa evolução aí. Vimos também aí uma crítica pesada, né, feita pelo Neto, juntamente com o Theo José. Eles falaram aí dessa questão financeira do clube, né, que realmente é desastrosa, né? São Paulo não tem nenhum equilíbrio financeiro, pelo contrário, está devendo muito. Vimos aí a questão do Casemiro, que processou o São Paulo, né? Não de agora, mas desde 2014, há 9 anos atrás. Assim, não só o Casemiro, como diversos outros jogadores, né? Que o São Paulo deve e que nem faz mais parte do clube há muito tempo. Então, o São Paulo, esqueci o nome da comentarista, ela falou que, de fato, o São Paulo nem que pare, né, por 2, 3 temporadas, não vença nenhum título, mas que consiga se reequilibrar, né? Que ele possa se reestruturar, né, financeiramente, para que possa voltar aqueles tempos de glória, né? Porque a gente viu o São Paulo ganhando o Campeonato Brasileiro esse ano e o ano que vem, e sempre batendo de frente com as outras equipes, né? E lutando por títulos, né? Toda a temporada. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Peço que vocês, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, tá bom? E ativem o sino para receber notificação de quando sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.